Olá, chegamos à lição 12, Igreja, talvez das lições mais especiais, as minhas preferidas. A igreja no Novo Testamento, ela aparece numa conversa de Jesus com os discípulos, em Mateus no capítulo 16. Jesus chama os discípulos para uma região à parte chamada Cesareia de Filipe, quer ter um tempo de uma conversa séria com eles. E aí Jesus pergunta para os discípulos, olha, o que as pessoas estão dizendo sobre mim, sobre o meu ministério? E aí os discípulos dizem para ele que as pessoas estão dizendo que ele é um grande profeta, Elias ou Jeremias ou um dos profetas, ou estão acreditando até mesmo que ele seja a reencarnação de João Batista. Mas aí Jesus pergunta, e vocês? O que vocês pensam a meu respeito? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa expressão é extremamente importante para nós, porque quando Pedro diz que ele é o Cristo, ele está dizendo que as promessas de todo o Antigo Testamento estavam sendo cumpridas na encarnação de Jesus. E o Filho do Deus vivo, ele está dizendo que Jesus é da mesma essência de Deus, logo ele é o próprio Deus encarnado. E aí Jesus diz para ele, muito bem, Pedro, porque isto que você acabou de dizer não é algo que vem de você. O texto diz, não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas foi o meu próprio Pai que está nos céus. E aí o que ele está dizendo é um encontro de natureza espiritual. E aí Jesus continua dizendo, você é Pedro, e sobre essa pedra, sobre isso que você acabou de dizer, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Vou dar a vocês a chave do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu e o que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. E o que isso tudo significa? Em primeiro lugar, que igreja tem uma natureza espiritual, é uma natureza de revelação divina. Então, igreja é este encontro, essa comunhão, este movimento de todas as pessoas que tiveram a mesma revelação do Pedro, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, a igreja não é um prédio. E é triste, porque se você der um Google agora e escrever a palavra igreja, muitas vezes a ideia de igreja está conectada a um prédio, então você vai ver a imagem de muitos prédios lá, mas a igreja não é um prédio. A igreja é uma revelação divina de que Jesus é o Cristo e de pessoas que se reúnem em torno dessa revelação. A palavra igreja, ela tem dois prefixos juntando na mesma palavra, dois prefixos gregos. A palavra eclesia quer dizer ek, ex ou ek, é a mesma palavra que dá origem ao termo grego êxodo, ex rodo, ex é saindo, indo em direção, então êxodo, ex rodos, é como aquele que sai em direção a uma estrada. E eclesia, eclesia é um auditório ou um conjunto de gente, um grupo de pessoas que está indo para fora, que está indo na direção do mundo. Por isso que Jesus, na grande comissão em Mateus 28, diz, vocês vão pelo mundo e levem o evangelho. Então, igreja é movimento, igreja não é parado, igreja não é prédio. Prédio é uma instituição que é muito mais depois da igreja se tornar romana, em que os prédios públicos de Roma se transformaram em santuários. O santuário, no Novo Testamento, é o nosso próprio coração. Não é ir ao templo, é ser o templo, porque agora Deus vem habitar em nós, no nosso próprio coração. A Bíblia também fala sobre a igreja, que a igreja é o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo fala, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, que nós somos o corpo de Cristo, em que Jesus é o cabeça e que nós nos completamos uns aos outros como membros uns dos outros.
Até isso algumas vezes está deturpado. Alguém diz, eu sou membro daquela igreja, como ser membro é ter o seu nome naquele livro de membresia, mas ser membro não é isso, ser membro é ser pertencente a um corpo. Então, igreja é este encontro de pessoas que tiveram essa revelação, que se ajudam comunitariamente, que se amam e que vivem pertencentes uns aos outros como irmãos, filhos do mesmo Pai. Nesse sentido, é importante a gente entender que a salvação ela não é só individual. Existe uma dimensão da salvação que ela é individual, mas uma outra dimensão da salvação que também é coletiva. A dimensão individual diz respeito ao arrependimento. Mas assim como Israel é um povo marchando em direção à terra prometida, a igreja também é um povo no sentido comunitário que parte também em direção à terra prometida. Por isso é impossível ser cristão sozinho. Cristão é ser pertencente a uma igreja. Mas aí você vai me dizer, mas conheço um monte de gente que foi ferido pela igreja, foi machucado pela igreja. Sim, eu reconheço isso. Faço a autocrítica a esse respeito, inclusive. Porque a igreja nos nossos dias muitas vezes tem sido confundida com uma instituição, com um CNPJ, com um prédio, por um lugar em que existe uma disputa de poder. Mas igreja não é isso. Igreja é corpo, igreja é ser pertencente uns dos outros. Igreja é um organismo, não é uma instituição. A gente tem um CNPJ hoje, a nossa igreja, a Inova, tem um CNPJ por uma obrigação do Estado. Mas a igreja deveria ser um lugar em que as pessoas são mais importantes do que as coisas, em que a gente pratica o Evangelho de forma amorosa, na direção do nosso próximo, em que a gente ama o nosso próximo como a nós mesmos. Também algo que marca o aparecimento da igreja é que depois da grande comissão, em Mateus no capítulo 28, eles estão reunidos em Jerusalém. E eles estão reunidos em torno da promessa do Espírito Santo. Estão ali em oração. E de repente o Espírito Santo se revela a eles, se apresenta a eles, eles são tomados pelo Espírito Santo. E o primeiro marco, o primeiro feito do Espírito Santo é que cada um ouvia o outro a partir da sua própria língua materna. O que quer dizer que pessoas de todo mundo estavam reunidas em Jerusalém, mas que a barreira do idioma não era mais um problema. Todos eles se compreendiam segundo a sua própria língua, inclusive eles falavam sobre a beleza e a grandeza de Deus naquele movimento. Então, igreja seria o movimento contrário a Babel. Babel, eles estão reunidos lá no Gênesis capítulo 11, em torno do seu orgulho, da sua arrogância. Vamos criar uma torre que chegue até o céu. Quer dizer, o orgulho, né? Então ali o Espírito vem e confunde a língua deles. Mas agora, no Pentecostes, Deus está chamando pessoas de todos os lugares do mundo. Marca o caráter universal da igreja. Pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos e de todas as nações. Então, esse é o marco do início da igreja no Pentecostes. Também a igreja é esse lugar em que as pessoas buscam a Deus e são cheias do Espírito de Deus e que escolhem caminhar comunitariamente uns com os outros, cuidando uns dos outros. Eu espero que nós, como igreja, consigamos superar essa ideia religiosa do encontro dominical, de ir à igreja. Não, nós não vamos à igreja, nós somos igreja. Que a gente consiga ser essas pessoas que pertencem uns aos outros, que cuidam uns dos outros, que amam uns aos outros, em cima da revelação do Espírito Santo de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que isso marque a sua caminhada e o seu jeito de ser igreja. Que a Inova seja essa expressão amorosa e comunitária, não institucionalizada, mas comunitária, de ser igreja, na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Que Deus te abençoe. Bons estudos.